novo. Muito boa noite para todo mundo que está ligadinho no Gazeta Esportiva. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Michele, Flávio. Boa noite a todos. Muito bem, no programa de hoje temos o encerramento da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, as notícias da seleção que logo mais encara o Chile pelas quartas de final da Copa América, mais uma promessa de medalha para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio hoje no nosso quadro e a preparação dos 4 grandes de São Paulo para os Jogos do final de semana. Então fique com a gente, nós voltamos logo depois dessas dicas. Antes de eu chamar a enquete do dia, deixa eu mandar um beijão para esse aqui, ó. Força Itália! É isso aí, nosso gerente de operações, Fábio Rolfo, tá feliz da vida com a Itália. Eu não cheguei a ver aqui o final do jogo, acho que a Itália ganhou. 2-1. 2-1 da Bélgica. Ele tá tão feliz que tá soltando fogos. Beijo grande, Fábio Rolfo. Força Itália, que maravilha. Muito bem, enquete do dia. Qual duelo é mais difícil para os grandes paulistas na próxima rodada do Brasileirão? Vamos lá. América Mineiro e Santos, Corinthians versus Inter, Sport contra o Palmeiras. Esse não é difícil. São Paulo, vixe, esse é difícil, contra a Red Bull Bragantino. Tirando do Palmeiras, que eu acho um pouco mais fácil, apesar do Sport, né? Mas eu acho que o do Palmeiras é o mais fácil, mas a pergunta é o mais difícil. Qual você acha, Flávio Prado, o mais difícil? São Paulo e Red Bull. Red Bull muito melhor que o São Paulo. Red Bull nem empatou fora de casa, ganhou todas. O problema dele é em casa. Mas fora de casa ele ganhou todas e é muito favorito contra o São Paulo. E aí, Garrafa? São Paulo. Tem um jogo, o jogo do Corinthians não é simples, né? Nada para o Corinthians vai ser simples nesse campeonato, mas para o São Paulo, por tudo que está acontecendo, não venceu, vai pegar o líder da competição, colocou o Flávio, o time venceu todas fora de casa. Enfim, a parada mais indigesta é a do São Paulo, do Crespo, e o Crespo daqui a pouco vamos informar, mas só volta para o jogo contra o Inter. Tá certo. Muito bem. Vote lá no site gazetesportiva.com. Você também usa o nosso QR Code que aparece aqui do lado para entrar direto no site. E manda vídeo pelo WhatsApp de até 10 segundinhos. 11 99479 1633. Qual jogo você acha o mais difícil? E hoje a gente vai contar quem é o vencedor da caneca. Dessa caneca bonita aqui, ó. Que tá aqui, ó. O Flávio Prado é o nosso garoto propaganda hoje. Que bonita a caneca. Ela pode ser sua. Isso. O que tem dentro da sua caneca? Cafezinho, né? Ou é chá? Não, é água mesmo. Hoje é água. Como diria Cristiano Ronaldo, água. Água, muito bem. Então, olha, você vai poder ganhar a caneca hoje. Vou anunciar, hein? E hoje nós também contamos com muita honra com a participação do mestre Alberto Helena Júnior. Ô, mestre, deve estar um frio danado aí em Ibiúna, hein? Duelo, diz pra gente qual duelo é o mais complicado do final de semana. América Mineiro contra Santos, Corinthians contra Inter, Sport e Palmeiras ou São Paulo e RB Bragantino? Boa noite. Boa noite, meu amor. Itália minha. Pois é. O jogo mais difícil, não tenha dúvida, é o líder contra o Rabeira. Bragantino e São Paulo. Boa, agora aumentaram aqui o áudio. É o RB Bragantino e o São Paulo, né? Tá todo mundo apostando nesse aí, eu também acho, mestre. Beleza. Então vamos direto com a classificação, após o encerramento da 8ª rodada do Brasileirão. O Red Bull Bragantino segue na liderança com 18 pontos, 2 à frente de Atlético Paranaense e Palmeiras. O Fortaleza está na 4ª colocação. Completam o G6 Atlético Mineiro e Flamengo. Em seguida temos Santos, Juventude, Bahia e Atlético Goianiense. Virando a página aparecem Corinthians, Ceará, Fluminense, Internacional, Sport e América Mineiro. Estão hoje na zona do rebaixamento São Paulo, Cuiabá, Chapecoense e Grêmio, gente. Acredite se quiser. Muito bem. Quais as razões para o sucesso do Red Bull Bragantino nesse começo de temporada? O José Paes conversou com colegas de redação para tentar descobrir. 18 pontos em 8 jogos, 5 vitórias, nenhuma derrota, 17 gols a favor, 75% de aproveitamento. Números impressionantes que fazem do Red Bull Bragantino o grande líder do Campeonato Brasileiro. Essa quantidade absurda de excelentes estatísticas logo no comecinho do BR-21 fizeram a gente questionar aqui, ó. Quais seriam os principais motivos que estão fazendo o Massa Bruta ter um desempenho avassalador no início do Brasileirão 2021, hein?
Bom, o Red Bull Bragantino tem um sisteminha de jogo bem ajeitadinho, ousado, os caras sabem o que fazem e até quando o Claudinho, que é o melhor do time, não está em campo, o time joga bem. E o fator também de não ter pressão. O principal motivo para o Bragantino estar voando nesse Campeonato Brasileiro é o Barbieri. O técnico do Bragantino é um cara que me chamou muito a atenção em entrevistas que ele já deu aqui pra gente e realmente está mostrando que não é um estagiário, né? Que ele ficou com essa pecha de estagiário quando passou pelo Flamengo, mas ele vai muito além de um estagiário. Todo mundo sabe que essa franquia tem estrutura, tem uma ideologia nas contratações, manutenção da base e do treinador Barbieri, que tem muito potencial. Mas a minha avaliação, o Bragantino naturalmente vai perder gás conforme a Copa Sul-Americana vai se aproximando. É a maneira de trabalhar do Red Bull, né, que não contrata veterano, medalhão, mas desta forma tem conseguido no conjunto e na maneira de jogar, né, na formação tática do time, colher bons resultados. O campeonato é longo, ainda faltam muitas rodadas para a competição acabar. A gente, claro, não sabe o que vai acontecer lá no fim do Brasileirão. Mas que o Red Bull Bragantino tá voando, isso tá. Muito bem. Quais vocês acham que são os motivos para o Red Bull estar surfando na onda e fazendo vários tubos assim? Para mim é um só e bem simples. É uma empresa. Trabalha como uma empresa, funciona como uma empresa e Deus queira que continue voando para que os outros sejam obrigados a virar empresa. Não tem esquema, não tem negócio nenhum lá. Lá tudo tem que ser feito com dinheiro já previamente definido, salários em dia. E outra coisa, né? A Red Bull sequer investiu. Assim, hoje a Red Bull, ela colocou, é uma escolinha. Ela está revelando, pegando jogadores jovens para revelar e levar para a Europa. Se ela resolver meter dinheiro de verdade, investir, meu Deus do céu, vai virar um Bayern de Munique. Ou os caras se coçam ou vão ficar cada vez mais para trás. Nenhum jogador espetacular, nada. Só que eles recebem em dia, tudo esquematizado, tudo certinho, organizado. É uma baita empresa, não é? O sistema de trabalho na Áustria da Red Bull é aplicado aqui. Isso é uma diferença gigantesca no futebol como o nosso, que é uma grande bagunça. Eu tive recentemente com o Júlio César, né? Que já está lá no RB Bragantino há um bom tempo, agora Bragantino, né? E ele, lógico, falava dessa estrutura toda que o Flávio está falando. É muito profissionalismo. E isso já faz uma certa diferença. Agora, para essa pontuação no campeonato, também pesa o fato do time ter sido pouco modificado da última temporada para essa. É um time que está ajeitado, se tem uma outra peça diferente, não é nada de absurdo, mas é um time organizado dentro de campo, organizado fora também. E aí dá resultado. Agora, vai perder uma peça importante aí com os Jogos Olímpicos, né? O Claudinho, e aí a situação pode complicar um pouquinho, mas é realmente um exemplo a ser seguido. Mestre, para o senhor, qual que é o segredo do sucesso desse Red Bull Bragantino? Primeiro lugar é o anivelamento para baixo da maioria dos clubes brasileiros. Segundo, a presença de 2 jogadores de habilidade no ataque, na parte da frente do time, o que geralmente não acontece com os outros clubes. E terceiro é toda essa organização a qual se referiu o meu querido Flavinho. Muito bem, mestre, preciso. E o Palmeiras está ali, logo atrás, torcendo por um tropeço do Red Bull Bragantino para assumir a ponta da tabela. E quem está de olho no Verdão é o Alexandre Silvestre, que chega com as novidades sobre o Dudu. Boa noite, Silvestre. Boa noite, Michele, Flávio, Garrafa, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. O Palmeiras que se prepara para o jogo de domingo contra o Sport fora de casa na Ilha do Retiro. E a diretoria do Palmeiras, através do departamento jurídico do clube, conseguiu, junto à FIFA, a liberação do Dudu, que só poderia vestir a camisa do Palmeiras em uma partida oficial a partir de agosto, com uma nova janela de transferência. Mas o Palmeiras informa que conseguiu a liberação do Dudu junto à FIFA, agora precisa inscrevê-lo na CBF, assim que o Dudu pintar no BID, que é o boletim informativo, ele ficará à disposição do Abel Ferreira, mas ainda precisa de um tempo para aprimorar a forma física, afinal de contas faz tempo que o Dudu não joga. Fala aí, garoto, baixou lá. Acho que a gente fez mais uns trabalhos ali na parte da fisiologia, né, com a parte
dos preparadores físicos, então um pouquinho de tempo sem treinar, sem participar de jogo, né? Então agora é só o recondicionamento físico para quando a gente poder jogar, a gente voltar bem. Aquele momento foi importante para mim, ir lá para o Catar, ficar esse quase um ano, né? Mas agora estou feliz em voltar, agora é foco total aqui no Palmeiras. Espero que esse ano aí a gente possa conquistar coisas grandes. Dudu tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2023. O vínculo ainda é longo, liberado pela FIFA, precisa inscrevê-lo agora no Campeonato Brasileiro. O mesmo vale para o zagueiro Pedrão, que estava no Nacional de Portugal, emprestado, a pedido do Abel Ferreira. Pedrão, zagueiro, retornou e também agora aguarda detalhes finais para poder reestrear com a camisa do Verdão. Ele que tem apenas 2 partidas oficiais no time profissional do Palmeiras. Michele, a boa notícia do dia no treinamento. Rony, com dores musculares, aparentemente está recuperado e pode reforçar o time no jogo de domingo. Muito bem, Alexandre Silvestre. E aí, Garrafa, o Dudu? É o que a gente está falando, né? O português não pode reclamar, o Abel não pode reclamar de reforços. Ganha o Dudu e ganha de forma antecipada. Aliás, eu não sei. Tinha uma regra, a FIFA abriu mão, o Palmeiras está na dele, correu atrás, então recebe o Dudu e o Pedrão. E o patamar do time do Palmeiras muda e muito. Não é que ganhou o reforço, não. Muda e muito. Eu estou imaginando o Dudu que tem uma história no Palmeiras. É esse Dudu que o Palmeiras deve estar recebendo. Além do que, o Palmeiras ainda ganhou 7 milhões com o empréstimo. Os caras pagaram 7 milhões e o Dudu ainda é jogador do Palmeiras. Que negócio! É para comemorar, é pizza, macarronada, é festa para o Palmeiras. E aí? Eu estava pensando onde jogará o Dudu. E cheguei à seguinte conclusão. Exceção feita a posição do Everton, que ele é muito baixinho, ele escolhe. Joga no lugar de qualquer um lá do Palmeiras. Qualquer um. Fácil. Ou seja, é um tremendo reforço, tremendo. O melhor jogador do Palmeiras nesse século, o Dudu. Ele volta. Mesmo que ele tenha piorado um pouquinho e tal, ainda tendo piorado, ainda vai ter muita coisa boa para dar para o clube. É isso aí. E olha, enquanto no Palmeiras a volta do Dudu já é realidade, o torcedor são paulino segue sonhando com o retorno de um atacante. O José Paz está no CCT da Barra Funda para contar quem é esse jogador. Boa noite, José Paz. Boa noite, Michele Janela. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Sextou com essa de será que o Jonathan Calleri, atacante argentino de 27 anos, volta para o São Paulo? Pois é, o André Hernan, repórter lá da TV Globo, nosso amigo hoje, soltou a bomba, disse que o São Paulo está monitorando o jogador de 27 anos que tinha contrato com o Osasuna lá da Espanha. O contrato dele venceu, ele está livrinho da Silva no mercado, só qualquer time chegar nele com uma proposta, se ele aceitar, então o negócio está feito. O São Paulo gosta muito desse jogador, a torcida gosta muito, porque em 2016 o Calleri, ele jogou aqui no São Paulo, marcou 16 gols em 31 jogos, deixou muitas saudades e agora que ele está livre no mercado, o torcedor tricolor quer que ele volte. Mas são 2 os fatores que eu pude apurar aí que por enquanto estão bloqueando essa negociação. Primeiro, o Calleri ele quer continuar jogando na Europa, é um desejo do jogador. E segundo, o alto salário do Calleri. O São Paulo agora não pode fazer um investimento muito alto nessa questão do salário. Então esses 2 fatores, essas 2 questões, por enquanto, bloqueiam esse contrato aí entre o Calleri e o São Paulo. São Paulo está muito mal de atacante no momento, é bem verdade. São Paulo só marcou 4 golzinhos em 8 jogos no Campeonato Brasileiro, Michele. Uma média aí de 1 gol a cada 2 jogos. O Vitor Bueno, por exemplo, não marca um gol há 2 meses. O Pablo, que é o artilheiro da equipe com 9 gols, hoje ele é a segunda opção no banco de reservas. O Éder ainda tem um prestígio ali com o Hernan Crespo, o Luciano está machucado, enfim. São Paulo está monitorando o mercado e quer sim contratar um atacante. Daqui a pouquinho eu volto com informações do Luan, do Miranda, atualização aí dos quadros clínicos desses jogadores. E olha só, vou deixar para vocês um aperitivo. Um passarinho tricolor me contou, viu, Michele, que o Rigoni tem tudo para ser titular nesse final de semana contra o Bragantino. Daqui a pouquinho eu volto com o provável São Paulo que entra em campo no domingo. Vai contigo aí agora, Mi. Valeu, José Paz. E aí, Osmar Garrafa? O Calleri ele teve uma passagem boa no São Paulo, já faz um bom tempo que isso aconteceu, né? O São Paulo cometeu alguns equívocos na volta de jogadores muito mais representativos que o próprio Calleri. O Hernanes, nesse retorno dele, foi um prejuízo para o São Paulo. Isso não apaga a história brilhante que tem o Hernanes, né?
Mas a gente fica aguardando para saber se esse negócio evolui. Seria um bom reforço, imaginando que é aquele Calleri que marcou gols, a torcida fez até música para ele na época, tal. São Paulo é um time que carece melhorar esse elenco, né? Poderia ser uma boa, mas pelo que o José Paz passou aí, o negócio é meio complicado porque tem muita grana na parada e grana está faltando não só para o São Paulo, para todo mundo. É verdade. E aí, Flávio? Não, a estrutura dele, ele é do Kia, né? Daquele pessoal lá e tal. E eles querem que ele continue na Europa por uma questão de valorização. Então o São Paulo teria que competir com a Europa. E segundo, o salário dele é alto. Ou seja, sonhar a gente sonha, né? Mas a realidade é um pouquinho distante. Bom, mestre Helena, o senhor acha que a volta do Calleri ou Cageri, me corrija, mestre, estou com saudade das suas correções. Calleri, olha lá, seria uma boa para o São Paulo? Não acho. Não acho pelo seguinte, é um jogador tecnicamente de recursos parcos e que é mais um para um time que já tem muito jogador ali, tem o Pablo, tem o Éder e tal. O problema de São Paulo não está na frente, está atrás. Que negócio dos 3 zagueiros, tem que parar com isso. Bota o Rojas lá para jogar e tira um zagueiro, você vai ver como o São Paulo volta a marcar gol. Muito bom. E o Corinthians tem mais um tabu pela frente na Neoquímica Arena. Quem conta essa história para nós é o Jonas Campos, que está no Parque São Jorge. Boa noite, Jonas. Fala, Michele, muito boa noite para você, para o Flávio, para o Garrafa, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Pois é, Corinthians que manteve o tabu na arena contra o São Paulo, né? 15 majestosos já sem perder do rival, empate por 0-0 na última quarta-feira. Tem mais um tabu para tentar manter vivo sábado agora. O Corinthians nunca perdeu para o adversário desse sábado, o Internacional de Porto Alegre, jogando na Neoquímica Arena. Até o momento são 7 jogos, com 4 vitórias do Corinthians, a gente coloca aí, e 3 empates. O Corinthians tem inclusive um retrospecto recente, bastante interessante contra o Inter. Nas últimas 5 partidas entre as equipes, o Corinthians não perdeu nenhuma delas, inclusive no último encontro, né, um empate sem gols lá no Beira-Rio, marcou a última rodada do Brasileirão de 2020. Na ocasião, o Inter, se vencesse o Corinthians, seria campeão brasileiro. O Coringão segurou o empate e o título nacional acabou ficando com o Flamengo de Rogério Ceni. Então é um jogo cheio de ingredientes, né, uma rivalidade antiga. E tem mais um pitaco interessante aí, gente. O Diego Aguirre, que hoje é técnico do Internacional, recusou recentemente uma proposta do Corinthians, né? Logo após a saída do técnico Wagner Mancini, o Corinthians foi atrás do Renato Gaúcho, que recusou, do Aguirre, que também recusou, e depois acabou fechando com o Silvinho. E amanhã, esse encontro de Aguirre com o Corinthians, do Inter com o Corinthians. A bola rola às 9 da noite na Neoquímica Arena e daqui a pouquinho eu volto com mais informações do Coringão, Michele. Boa, Jonas Campos. Como é que vai ser esse reencontro, Flávio? Eu acho que o Corinthians levou vantagem com o não acerto com a Aguirre. Eu gosto mais do Silvinho, vejo mais perspectiva de jogo de futebol, jogo bem jogado com o Silvinho, salvo aquele horror que eles fizeram na quarta-feira, né? Mas a ideia do jogo do Silvinho é bem melhor que a do Aguirre, que é um retranqueiro nato. Então, e entendo que o Corinthians vai manter esse tabu, sim. Ele não deve perder o jogo para o Internacional. O que você acha? O Silvinho é um técnico que promete, é uma promessa, é uma aposta, né? Está em início de carreira. O Aguirre foi procurado depois do Renato Gaúcho. E eu dizia aqui na época, não ganhou um título no futebol brasileiro. Pois é. Não tem nenhum título, né? O Aguirre tenho todo o respeito por ele, mas ele não tem um título. Para não dizer, ele ganhou uma Florida Cup com o Atlético Mineiro, gente. É a mesma coisa que não ter ganho nada, não é? Então, e a gente fica pensando, né? Você vê, o Jonas deu a letra aí. Se tivesse torcida no estádio, seria aquele jogo legal pra galera ficar pegando no pé do Aguirre, que negou o Corinthians, tal. Quantos ingredientes com essa pandemia estão sendo deixados para trás, pelo menos nesse momento? Era um daqueles jogos ali pra galera ficar enchendo o saco do Aguirre, né? Uma raposa felpuda me falou agora, quando eu tava vindo para cá, que há um projeto, depois a gente discute isso com mais detalhes, para retorno de torcedores 30% a partir de agosto. Legal. Vai ser proposto isso. Há uma simpatia do governo do estado
de liberar, né? Não sei qual será eu o acho critério. que com distanciamento, apesar de não ter as 2 doses da vacina, mas todo mundo ficar longe. Abriria todo o estádio, a ideia não todo estádio fica longe aquela coisa que fizeram na final da Libertadores, todo mundo no mesmo lugar. Aí é ridículo. Abriria o estádio todo e 30% de pessoas. É uma ideia que está sendo jogada, não sei o que vocês pensam. Há um grupo de políticos já, realmente, essa informação procede, lógico. Eu não sei Há um grupo de políticos que deve se reunir nessa próxima semana com o centro de contingência para se estudar para agosto. Um deles é o governador. O governador vê com simpatia isso. Eu não sei, sabia mais o que pensar? Eu não sei mais o que pensar. Bom, e hoje é dia de quê? Seleção brasileira em campo, né? O Flávio Prado falou, às vezes você não sabe, mas hoje a seleção joga. Logo mais às 9 da noite, o Brasil enfrenta o Chile, tititi lelele, pelas quartas de final da Copa América, e o Silvestre tem as notícias desse duelo. Não é só Eurocopa que está rolando, né, Michele? Tem Copa América afunilando, fase eliminatória agora, quartas de final, às 9 da noite. O Brasil joga contra o Chile, no estádio Newton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. O Brasil costuma bater no Chile. O Chile é um freguês de carteirinha da seleção brasileira. Nunca venceu a seleção brasileira em solo brasileiro. E no confronto geral, temos os números aí para você em casa visualizar com mais calma, 72 confrontos entre Brasil e Chile, com 50 vitórias brasileiras, 8 chilenas e 14 empates. Agora, ai de quem fala em favoritismo dentro do vestiário conduzido pelo capitão Thiago Silva. Diga aí, Thiago. Pelo momento, eu acredito que todos estão falando que o Brasil é favorito. Mas a gente sabe que o favoritismo ele fica fora das 4 linhas. Acho que você tem que fazer por merecer o resultado, né? A gente tem um lema que a gente leva aqui com a gente, que o Tite sempre passa, é merecer vencer, fazer o seu melhor possível, fazer melhor do que o seu adversário. E é isso que a gente tenta fazer a cada dia, a cada preparação, a cada jogo disputado. Embora eles não estejam passando por um bom momento, alguns jogadores lesionados, enfim, em dúvida se vão jogar ou não contra o Brasil, isso, no meu modo de ver, complica ainda mais o jogo, porque a nossa responsabilidade aumenta muito mais por parte de vocês da imprensa, que o Brasil é favorito, que tem que vencer porque eles estão com desfalque ou coisa parecida. Mas a gente sabe que o futebol é jogado dentro de campo, sem antes ser falado, a gente tem que procurar se preparar no mais alto nível possível para enfrentar essa equipe do Chile, que não foi à toa que foi 2 vezes campeãs da Copa América. Jogadores de futebol, principalmente aqui no Brasil, são muito sensíveis, né, a alguns termos, como poupar, ser titular, ser reserva, e esse papo de favoritismo. Favorito não significa que vai ganhar, é uma análise pré-jogo. Quem é melhor, né? O Brasil é favorito, é óbvio que é favorito. E o Tite tem problema para armar a defesa hoje, porque o titular da lateral esquerda, o Alexandro, sentiu dores musculares, nem participou dos últimos treinamentos na Granja Comari. O Renan Lodge está voltando de um problema na bacia, também é dúvida, pode ser que o Tite tenha que inverter laterais. Eu vou colocar no campinho agora para vocês a provável escalação da seleção brasileira. Um cara está definido como titular, é o goleiro Ederson no rodízio do Tafarel e do Tite. Ederson joga essa contra o Chile, na direita joga o Danilo. Se precisar improvisar na lateral esquerda, o Danilo vai para a esquerda e o Emerson entraria na direita. Marquinhos, Thiago Silva na zaga e na lateral esquerda ou o Renan Lodge ou o Danilo. Casemiro, Fred, 2 volantes. Na meia, Paquetá, Firmino ou Everton Ribeiro. Talvez um dos 3 comece como titular, acredito que o Paquetá. Gabriel Jesus numa beirada, Richarlison na outra. Foi convocado também para a seleção olímpica o Richarlison, hein? Vai disputar os Jogos de Tóquio. E Neymar, o filho do Flávio Prado de falso 9, Michele. E aí, Flávio Prado, o que você achou dessa escalação? O que vocês acharam? Tranquilo, acho que o Brasil é bem favorito nesse jogo. O Chile tem uma defesa boa, né? Uma defesa consistente. No ataque, o Alex Sanches pode fazer o primeiro jogo dele na Copa América, mas assim, a gente não sabe como é que ele está. O Chile tem um atacante inglês que joga no Blackburn da 2ª divisão, que nem fala chileno. Ele é filho de chileno, mas nem fala. Ele tem sido muito perigoso. Mas o Vargas está mais ou menos e tal. Eu não consigo ver muito problema para o Brasil, não. Dentro da normalidade ganha. E eu não sei quem foi o gaiato que colocou o Thiago Silva para falar hoje, né?
Logo ele que chorou contra o Chile. O choro foi exatamente contra. Podia pôr em outro jogo, mas tudo bem, já foi. E aí, Garrafa? O Silvestre definiu bem, né? Não tem essa história de querer fugir desse favoritismo. Você pode perguntar para qualquer um, para os brasileiros, para os chilenos, todo mundo sabe que o Brasil é favorito. Mas isso precisa ser confirmado dentro de campo. E o Brasil deve vencer aí por uns 3-0, qualquer outro resultado aí que não seja classificação do Brasil é surpresa. Não, classificação sim, 3-0. 3-0, sim, acho que até o chileno que está lá no Switch, ele acha que o Brasil é favorito. Sim, se o Brasil jogar a bola, for para cima, pegar o Neymar inspirado aí, dá para ganhar do Chile aí com tranquilidade. Mestre Helena, hoje dá Brasil fácil? Fácil não vai ser por causa do Brasil. O Brasil está ganhando, empatou o último jogo, mas não está jogando bola, não. Não está jogando aquele futebol necessário para manter a superioridade que ele tem tecnicamente sobre os demais adversários da América do Sul. Vamos ver, viu? Olha aí, você observa só a escalação que foi mostrada aí. O Brasil, por causa do Fred, ficam 3 meias disputando uma posição no meio de campo. Por causa do Fred, que é um jogador limitado de marcação e tal. Pô, por que não acaba com essa porcaria de 2 volantes, pô? Verdade, mestre. Faltam 3 semanas para o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio e tem um atleta em que devemos prestar bastante atenção, dono de 2 medalhas de prata e 1 de bronze na Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016. Isaquias Queiroz sonha agora em alcançar o lugar mais alto do pódio. Fala pessoal da Gazeta Esportiva, aqui quem fala é Isaquias Queiroz, é canal de velocidade. Estou aqui fazendo minha preparação para Tóquio. A gente foi para a Hungria, né? Com o objetivo de chegar lá e ter uma visão de como a gente está e como nossos adversários estão em relação ao cenário da pandemia, né? E deu para ver que a gente manteve o nosso desempenho, a gente conseguiu manter um ótimo treinamento aqui em Lagoa Santa. Então isso mostra que a gente estava, mesmo sem estar preparado 100%, a gente chegou lá e teve um ótimo resultado. No Rio, eu era novo, né? Eu tinha muita responsabilidade, muita preocupação em relação à questão que eu estava realizando. Lógico que eu sabia da minha responsabilidade, né? Mas a torcida nenhuma esperava muito de mim, né? Até porque é a primeira Olimpíada no Rio de Janeiro. E hoje, querendo ou não, a torcida brasileira espera um pouco mais da minha representatividade nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Em questão de trabalho, de confiança, a gente tem a mesma confiança que a gente tinha no Jesus. O trabalho é o mesmo trabalho que a gente não fez desde 2000. E com certeza a gente está treinando bastante também em relação a isso, de honrar, né, o trabalho do Jesus de Molan e honrar todo o sonho que ele tinha. Com certeza, todo atleta sonha em ter o seu nome escrito na história do esporte olímpico do Brasil, né? O objetivo da gente é a medalha de ouro, e esse é meu objetivo também, na minha carreira, mas esse é o objetivo, chegar lá, ganhar e não fazer com que esse ano a mais seja em vão. Muito legal, Isaquias, a gente vai torcer muito por você. E olha só, tcharanana, tinha que ter uns tambores rufando, viu? Que rufem os tambores. Quem falava que rufem os tambores? Você não lembra disso? Que rufem os tambores. Não é o Silvio Santos? Acho que é, né? Minha infância foi toda. Tá bem, viu? Acho que não é da minha. Como não? Que rufem os tambores. Aí fica o tambor assim e dá aquela suspense. Era o Silvio Santos. É o Silvio Santos. Mas acho que ele não falava que rufem os tambores. Se não for, devia ser. Silvio Santos, cara, porque vou anunciar o vencedor da caneca do Gazeta Esportiva, é o Peirão da Vila Matilde, que passa a roupa e assiste o nosso programa. Numa mão tá o ferro, na outra vai estar a caneca, certo, Peirão? Não para de ajudar em casa não, só porque vai ganhar a caneca, hein? Depois você tira a foto e manda o vídeo pra gente. O nome histórico da Gazeta, do Peirão de Castro, o primeiro grande narrador da Gazeta, depois vieram tantos maravilhosos, mas o Peirão foi o primeiro, o Peirão de Castro Santista. Quando falou Vila, eu achei Vila Belmiro. Aí o Peirão, maravilhoso, saudade
saudade do Perão, grande narrador da nossa Gazeta Esportiva, do Mesa Redonda, figura maravilhosa. Esse mora bem pra caramba, Vila Matilde é nós, né? Vila Matilde, grande Perão, um beijo pra você, viu? Ganhou a caneca? A nossa produção vai entrar em contato, você tem uma semana pra retirar a sua caneca com a gente, tá bom? Vamos para os recadinhos pelo WhatsApp? Pode rodar. Boa noite, Michele, Flávio e Garrafa. Quem vai enfrentar o time mais difícil é o São Paulo. Sou do Diadema, sou Benedito, palmeirense. Boa noite, Michele, Flávio e Garrafa. Leandro aqui de Guarulhos. Na minha opinião, a parada mais indigesta é a do São Paulo. Michele, eu quero ganhar essa caneca, hein? Um abraço, boa noite. Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva. O jogo mais complicado dessa semana é o São Paulo e Bragantino. Nesse caso, vai dar Bragantino 2-1. Obrigado, Marco Antônio São Paulo. Quero ganhar a caneca. Tchau, tchau. Boa, Marcão. Valeu, beijo pra você. E olha, o Santos abre a 9ª rodada do Brasileirão amanhã contra o América Mineiro no estádio Independência. Lucas Mussetti traz o noticiário do Peixe. Boa noite, Michele. Boa noite para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. O Santos tem problemas para a partida contra o América Mineiro neste sábado no estádio Independência pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro John e o volante Alisson, os dois com problemas no joelho, ainda estão fora, e um terceiro desfalque é Caio Jorge. O atacante jogou 16 vezes seguidas como titular, apresentou uma sobrecarga muscular e vai tratar no CT Repelé neste final de semana, então não viaja para Belo Horizonte e tenta ficar à disposição do técnico Fernando Diniz só na terça contra o Atlético Paranaense, novamente num jogo na Vila Belmiro. Em compensação, Marinho retorna de suspensão e jogará contra o América. O atacante fez falta no empate em 0-0 com o Sport e é a principal esperança do Santos para a primeira vitória como visitante. O Santos perdeu para o Bahia, perdeu para o Fluminense, empatou com o Grêmio e agora tenta ganhar longe da Vila. A provável escalação do Santos contra o América é João Paulo, Pará, Luiz Felipe, Lua Pérez e Felipe Jonathan, Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani, Marinho, Marcos Guilherme e Lucas Braga. É isso, Michele, um abraço para vocês e bom final de semana a todos. Beleza, Mussetti? Mestre, o que você espera desse jogo do Santos contra o América Mineiro? Bom, com a volta do Marinho, o Santos fica ainda mais ofensivo. Pena que vai perder o Caio Jorge, que tem sido o artilheiro do time. Mas acho que o Santos está jogando um futebol agradável, embora a última partida tenha sido ruim. Porque joga, você vê ao meio de campo, Camacho, Pirani e o Jamota. Quer dizer, são 3 caras que sabem jogar bola, sabe? E tem 3 atacantes, 2 pontas de habilidade, Marinho e o Guilherme. Eu gosto desse Santos, viu? Ô Flávio, o que você espera do Peixe? O Santos fora de casa tem saído um pouquinho melhor em termos de produção ofensiva, né? Em casa ele teve 2 empates aí, que no empate com o América, o empate com o Sport não foram legais. Mas o América Mineiro deu uma pequena reagida, mas acho que dá para ganhar lá. É o time do Wagner Mancini, né? Essa reagida se deve muito, estão dizendo aí já, ao mancinismo, né? O Mancini já deu um jeito, 2 vitórias. Né? 2 vitórias, tirou o time da zona de rebaixamento. Então, a partir daí já começa a ser um jogo complicado para o Santos. O América está respirando, está motivado, conquistou bons resultados, joga em casa, né? Tem a volta do Marinho, começa a ser um jogo interessante. Não é aquele joguinho carne de pescoço, é um joguinho carne de pescoço. Não é um joguinho tranquilo para o Santos, não. Muito bem. Silvestre, conta para nós como que está a preparação do Palmeiras para o duelo de domingo contra o Sport. Eu já dei um spoilerzinho aí no começo da minha participação sobre o Palmeiras, Michele, hoje no Gazeta Esportiva, que é o Rony voltando aos treinamentos. Ele que estava com algum desconforto muscular, pode ser reforço do Abel Ferreira para o jogo do final de semana. E outro cara que retornou ao Palmeiras há pouco tempo, comendo de mansinho pelas beiradinhas, né? Parece mais responsável, mais disciplinado taticamente, o menino maluquinho Daverson. Tá jogando, tá ganhando espaço, fez gol, sendo super elogiado pelo Abel Ferreira e com muita fome para entrar em campo domingo contra o Sport na Ilha do Retiro. Aliás, um jogo especial para o Daverson. Realmente é um jogo muito especial, porque foi meu primeiro jogo, né? Pelo Palmeiras, acho que, se eu não me engano. Foi também. Né? Que tivemos, acho que foi a vitória, né? Ganhamos 17, lá. Foi. Então, foi minha primeira. Então, é uma partida muito importante para mim, né? Poder voltar
jogar lá no Recife, né, onde tem muitas pessoas que têm carinho por mim, eu recebo muita mensagem no Instagram. Então é uma partida muito importante, que a gente possa ir lá, né, e dar nosso máximo, como jogamos contra o Inter também. Sabemos que todas as equipes que estão em primeira divisão são equipes muito fortes, qualificadas, de grandes jogadores. Tá aí o agitado e carismático Daverson, atacante do Palmeiras. Ainda não temos a escalação definida pelo Abel, o jogo é só no domingo. Eu posso adiantar para vocês que o Patrick de Paula, com 3 cartões amarelos, está fora de combate. E o zagueiro Kusevich, o chileno que foi expulso no Beira-Rio, vai cumprir a automática também. Não participará deste jogo de domingo na Ilha do Retiro. Eu volto a falar com vocês no domingo, mesa redonda direto do Morumbi. Michele, bom final de semana aí para todos. Bom final de semana. E aí, Garrafa? Favorito Palmeiras. A gente tem que ficar muito de olho nesse Palmeiras. Flamengo, para mim, vão brigar. O Flamengo tá com aqueles problemas, a torcida pegando no pé do Rogério. Mas ele já alcançou o Red Bull em pontos perdidos. Isso, também entendeu? Não tem jogo a menos? Tem jogo a menos. Então, para mim, vão ali par e passo Flamengo e Palmeiras. Então, qualquer jogo que o Palmeiras venha perder no campeonato acaba sendo surpresa para mim. Sempre vai, ou na maioria das vezes vai, como favorito. E aí, o Flávio também? Eu tô coçando aqui, sabe, que uma raposa felpuda. Eu vindo para cá, sabe? Sexta-feira é dia delas. A raposaiada veio. Eu não posso falar. Eu prometi que falo só domingo no Mesa. Então, domingo no Mesa eu vou dar. Olha. Dá um spoiler. É pesado. É jogador que o Palmeiras tá dando área. É? Mas não é jogador qualquer, não. É bala. É jogador grandão. É jogador grandão, mas eu não posso. Assim, ó. Você vai dizer, você vai escolher. Não. Você tem um acordo com a raposinha. Tem apelido de cão? A raposinha falou assim pra mim: você tem que segurar até domingo. Eu falei, tá bom. No Mesa Redonda você conta? Então, não é porque é o Mesa, é porque ele me pediu esse prazo e tal. Tá bom, vai. Então, domingo no Mesa Redonda, o Flávio Prado vai contar que jogador, ó. 2. 2? Anota aí, diretor. 2 importantes. Epa! E ó, o Eduardo Maspinei, que rufem os tambores, quem dizer é o Sérgio Malandro. Pode ser. Aquela coisa Sérgio Malandro? Sérgio Malandro. Pode ser daquela coisa das portas dos desesperados. Eu assisti. Mestre, e o Palmeiras, mestre? E o Palmeiras? O que você espera desse jogo contra o Sport? Super favorito. É muito melhor tecnicamente, tem muito mais recurso. E agora parece que o Abel entrou na linha, está jogando sem os 3 zagueiros, com um volante só, 2 meias. E o Scarpa está jogando muita bola. Então, Palmeiras. Ô, mestre, você não acha o Abel muito esquentadinho? Que essa semana, não sei se o senhor viu aquela imagem, que no outro jogo aí ele chutou o copinho, pisou no copinho, voou água em todo mundo. Você não acha ele um pouquinho só esquentadinho? Ele é destemperado e é imaturo, né? Se vê que é um rapaz que ainda não adquiriu a necessária serenidade para ser um técnico como o do Palmeiras. E se confirmar a informação que o Flávio trouxe, saindo 2 grandes do time, ele está recebendo o Dudu. Tava chorando outro dia por causa de reforço. Aí? Se chegar esses caras, haja copinho para ele. Vai chutar o copão, vai chutar a taça. Não vem chutar a garrafa, hein? Quer chutar o copo, chuta o copo. Não a garrafa não. Uma garrafa não pode. Ó, e o São Paulo, hein, José Paes? Com tantos problemas de lesão, dá para especular a provável escalação para esse jogo contra o Red Bull Bragantino ou você abriu mão de fazer isso? Não abrir mão de jeito nenhum, Michele Janela. Vamos especular, sim, provável escalação do São Paulo para domingo. Mas antes, 2 informações importantes. Luan e Miranda, que foram substituídos no Clássico Majestoso lá contra o Corinthians na Neoquímica Arena, saíram com dores musculares. Vamos atualizar aí os quadros desses 2 atletas. Luan treinou hoje com bola. Deve ser titular no domingo às 18h15 lá no Morumbi contra o Bragantino. Já o Miranda fez aquele treinamento mezzo ali, né, Michele? Metade no refis, metade no campo com bola e é dúvida. Então vamos lá, que rufem os tambores, viu, Michele? Para o provável São Paulo que entra em campo domingo lá no Morumbi contra o líder Red Bull Bragantino. Olha só, Thiago Volpi no gol, esquema com 3 zagueiros, Bruno Alves, Miranda ou Diego Costa e Léo Espelé, Daniel Alves na ala direita, Luan, Lisiero, Benítez e Reinaldo. E aí, Michele, lá na frente, Rigoni e Éder. Este é o provável São Paulo a confirmar no domingo lá às 18h15 contra o Bragantino. Volto contigo, Mi.
Beijo, Zé Paz. O que esperar deste São Paulo? Eu acho que é o que dá para fazer de melhor aí com o que tem, né, disponível. Claro, Arboleda, mas está na seleção. Acho que não foge muito disso, não. É o que dá para o São Paulo montar com o que tem disponível. E não inventar. E no popular arroz com feijão. Como disse o Flávio, não tem muito o que fazer, então vai no arrozinho com feijão. Você abre a geladeira, não tem muita opção. Pera aí, vem cá, um arrozinho, um feijão, um bife, uma salada, já está feito o almoço. Não começa a querer inventar. Arroz, feijão, bife, salada é maravilhoso. Não, o cara quer fazer uma feijoada, PF, né? O cara, mas aí é o PF. Você vai lá no simples, no básico. Aí o cara vê lá, abre a geladeira, não, vou fazer uma feijoada. Aí não tem, né? Aí carne não seca. tem a carne de porco, tal, não sei o que, ele já inventa. Aí não dá, aí já não tem fica que legal. ter bisteca, farofa, feijoada, couve. Jonas, resolvidas as pendências em relação ao novo contrato do Cantígio? Michele, tudo certo, né? A gente trouxe, inclusive, no Gazeta Esportiva a informação de que o Corinthians acertou, né, durante a semana, a última parcela que devia ao Junior Barranquilla da Colômbia. E agora o Cantillo, inclusive, já aparece no bid com um contrato novo aí com o Corinthians, válido até o fim de 2023. Notícia boa, né? Um jogador bastante importante ali para a equipe, né? E o Corinthians perdendo muitos jogadores diante dessa política de redução de gastos, né? Necessária diante da situação financeira para lá de complicada. A gente trouxe essa informação ontem, o Corinthians já teve 13 saídas em 2021, por causa, claro, dessa política necessária de redução de gastos, mas a gestão do Ilho, ponto positivo, já conseguiu reduzir a folha salarial em cerca de 4 milhões de reais. E agora, né, a informação já começa aí a se falar sobre possíveis reforços e o foco da diretoria, claro, alinhada à comissão técnica liderada pelo professor Silvinho, é contratar jogadores para o setor ofensivo, atacante de beirada, centroavante, quem sabe, né, depende aí, claro, das circunstâncias de mercado, um meia que está fazendo falta para esse Corinthians. Silvinho arrumou a casinha lá atrás, mas no setor ofensivo, o Corinthians muito dependente ainda do lado direito, com o Gustavo Mosquito, precisa reforçar de fato esse setor. Então já começa a se falar em reforços, já que ninguém chegou para essa temporada. Hoje, inclusive, o Otero foi mais um que se despediu, né? São 5 saídas nos últimos 15 dias. Agora o Otero e o Gemerson desse Corinthians, que vai se virando com o que tem enquanto os reforços não chegam. Amanhã volta a campo, como eu disse na minha primeira entrada, 9 da noite contra o Internacional na Neoquímica Arena. O Silvinho tem a volta do Arauz, né, que cumpriu suspensão contra o São Paulo, mas a tendência é que ele repita o time do Majestoso. Então vamos colocar aí na tela o provável Corinthians para enfrentar o Internacional e tentar manter esse tabu, né, de 7 jogos sem derrota para o Inter na Neoquímica Arena. Vamos lá, Corinthians com Cássio no gol, Fagner, João Vitor, Gil e o Fábio Santos. Meio campo com o trio de volantes, né, podemos dizer assim, para a alegria do mestre Alberto Helena Júnior. Cantilho, Vitinho e Gabriel, e mais à frente Gustavo Silva Mosquito, o Matheus Vital e o Jô. Amanhã o 8º Corinthians e Inter na Neoquímica Arena, o Timão tentando manter mais um tabu em seu estádio, buscando, quem sabe, a 3ª vitória no Campeonato Brasileiro. Michele. Obrigada, Jonas Campos. Mestre, você bota fé nesse Corinthians? O que o senhor acha desse jogo aí, Corinthians e Inter? Bom, o Inter está muito mal, né? E ficou pior com a Aguirre. E o Corinthians não, está melhorando com o Silvinho. Está um futebol mais fluente do que era. E eu acho que o Corinthians tem todas as condições para ganhar esse jogo. Obrigada, viu, mestre? Um beijão para o senhor. Cuide-se, agasalhe-se, tome um chá bem quentinho. E um pouquinho de uísque também, uma dosinha não faz mal. Tá bom. Aí sim, né? Beijo. E é isso, o que esperar desse jogo? Desse jogo, eu acho que o Corinthians tem condição de ganhar. Agora, com relação aos reforços citados, obviamente que o Corinthians quer um centroavante e um meia. O Guardiola também quer. Pra comprar? Não tem dinheiro, não tem jogador disponível. Onde vai sair? São Paulo também quer, o Palmeiras também quer, Corinthians, o Santos, todo mundo quer. O problema é, primeiro quem? Segundo, grana, né? Um grande atacante custa muito caro, meias praticamente não existem. Então, se bem que tem um que está disponível lá, que pode fazer as duas funções.
Lembrei agora, o Messi, ele está sem contrato com o Barcelona. Boa indicação. É um nome, ele pode jogar de meio, pode jogar de atacante. O que o Corinthians não pode fazer agora é loucura. Tá pagando um preço de fazer, enxugar o elenco, tomou muito pau, muita crítica, tal, torcida. Aí tudo bem, você enxuga e vai lá gastar dinheiro. Então calma. Calma nessa hora, não é? Economiza e gasta. Você economiza e gasta e vai gastar com o quê? Então muita calma nessa hora. Sim, do jeito que tá. Vai tocando, claro. já que ó, tá ali numa posição intermediária na tabela, Flávio, ali 10º lugar, tá conquistando resultados fazer mais que isso, não. Tá bom. Resultados importantes com equipes que você imaginava que o Corinthians fosse perder. O Corinthians não perdeu do Palmeiras, não perdeu do São Paulo, não é? Então, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. E acho que é legal, Flávio, que o Silvinho está fazendo, até pela falta de jogadores, é manutenção do time. Se não é um time brilhante, está mantendo o time para tentar pelo menos dar um conjunto para os caras, meu. Muito bem. Resultado da nossa enquete. Qual duelo é o mais difícil para os grandes paulistas na próxima rodada do Brasileirão? Maioria, São Paulo contra Red Bull, 74% dos votos, ó. Santos e Palmeiras empatado ali. Corinthians também, 16%, mas de lavada ganhou São Paulo. Por hoje é só, pessoal. Domingo, mesa redonda especialíssimo com Marco Aurélio Cunha e Felipão. Então o programa tá sensacional, né, Flávio? Muito, olha, imperdível. Aviso todo mundo aí. Felipão, campeoníssimo, campeão do mundo com a seleção brasileira. Aliás, fez aniversário essa semana. 19 anos, bem bacana, muita coisa legal. Vai ser um programaço, a gente espera lá. É isso aí, valeu, Garrafa. Até domingo, tchau, tchau, bom fim de semana. Beijo. Tchau, fique agora com o Jornal da Gazeta.